Fala, meus queridos, essa aí sou eu. Na sexta-feira, não sei que dia era sexta-feira, vou por aí. Como vocês podem ver, eu tô me organizando pra começar a codar. Basicamente, eu passei pra uma fase de teste de uma empresa que consiste em fazer um CRUD de livros e autores. Eles me deram o prazo aí de uma semana pra fazer, então eu comecei na segunda. Antes disso, eu estava estudando algumas tecnologias e eu tenho que entregar na quinta-feira, dia 30. E, enfim, é isso aí. Me acompanhe fazendo, me organizando, estudando e etc. E os caralho e tal. A few moments later. Gurizes, começou o friozinho xereca aqui no Rio Grande do Sul, velho. Fiz um chazinho já, né? E tá relampagando. Vou mostrar. Ó. Vamos ver se vai dar pra ver a chuva. Ó a chuva. Tudo demais, né, rapaz? Hello. Hoje já é outro dia. Eu tô com uma franja, né? Mas é porque algumas coisas aconteceram. Mas enfim, vamos lá. Sobre essa vaga em específico. Não vou falar o nome da empresa, obviamente. A gente vai aqui eu fazer um CRUD de livros e autores. E é pra usar ali as tecnologias que a empresa pediu de requisito. JavaScript ou TypeScript. Vou escolher TypeScript, um, porque eu acho mais organizado, e dois, porque é um diferencial. Eles comentaram ali que JavaScript era a base, e se alguém quisesse desenvolver o TypeScript, poderia fazer. Então eu vou aproveitar que eu tenho mais facilidade e acho mais organizado e mais fácil de escalonar o TypeScript do que o JavaScript, e vou de TypeScript. Tem algumas tecnologias novas que eu não conheço, que eu nunca usei. Anti-design para componentes visuais nunca usei, mas eu dei uma olhada na documentação e tem algumas coisas bem legais. Qual estilo de componentes eu vou escolher para também trazer um pouco de autenticidade, um pouco da minha cara, né? Porque afinal de contas eu vou estar fazendo. Vite, beleza, vou usar Vite, já sei usar Vite, tranquilo. Day.js, eu acho que eu já usei uma ou duas vezes, assim, tipo, em projetos grandes, mas em partes muito minúsculas. Então, aqui pra mim tem um desafio que é usar Docker. Eu nunca usei Docker na minha existência. E eu entendo que o conceito, ele é simples. Eu sinto que o Docker, ele é uma instituição Docker. E daí, enfim, tô um pouco insegura com esse uso, mas seguirei. Pede pra usar o React 19 ou o React 18, preferencialmente 18. Pelo que eu vi das libs, não vai ter nenhum erro de versão. Eu não sei ainda qual que eu vou usar. Vou usar o que for mais fácil ali na hora. Também é obrigatório o uso de IndexedDB, que é novo pra mim, porque eu só usei o Local Storage por uma carga de dados menores. Eu vou usar o Local Forward pela primeira vez agora. Então também tá um pouquinho tenso, assim, mas também a gente vai usando e vai descobrindo junto. E é isso, eu dividi a minha planning em 7 passos, tá? Que vocês vão me acompanhando aqui, eu vou começar hoje com o primeiro, e se der, se eu tiver pilhada, já vou pro segundo. E sim, vou tocando, porque eu tenho 7 dias, atualmente agora eu tenho 4. 3, bem dizer. Antes eu tava estudando as tecnologias e também era meu aniversário, então eu precisei parar pra comemorar meu aniversário. Mas enfim, eu não quero deixar que esse período, não focando de maneira direta no teste, focando de maneira mais subjetiva, me impeça de desempenhar bem. Então é isso. Tô usando IA para me direcionar também, para me mostrar essas tecnologias, essas stacks que são novas para mim, que eu nunca utilizei, mas eu gostaria de codar tudo na mão. E vamos vendo como isso vai se desenvolvendo. Eu dividi em 7 passos que constituem setup infra. Vou fazer o que vocês já sabem, que é com Vite, TypeScript, e vou também iniciar o Docker. Ai, meu Deus. Depois tem a segunda parte que eu tô olhando pro meu computador aqui, tá? É, que eu tô com o meu Scanning Draw aberto. E daí, enfim, acho que eu vou gravar assim, que daí fica mais fácil. É fazer a camada de dados, eu tenho que configurar o local forward e criar os serviços do CRUD. Terceira parte é fazer os stand para ele gerenciar ali a minha lista de autores e a minha lista de livros. Quarta parte é fazer o CRUD dos autores, que daí de fato é criar a tabela e fazer o modalzinho ali para edição. Eu tô sem memória no meu celular. Um dia teremos uma câmera muito fodástica. Quinto passo, fazer o CRUD dos livros daí. Implementar ali a lógica dos livros e também relacionar com os autores. Essa parte eu tô meio em dúvida, tá? Porque eu sei que existe. Minha noiva, ela é cientista de dados. E eu sei que existem muitos sites por aí que já tem base de dados, nesse caso, para livros e autores. E, enfim,
Tô pensando se não é melhor eu pegar pronto já os dois, e daí eu só lido com a parte de crude deles, sabe? Mas enfim, enfim, vou estruturar melhor essa parte, daí eu vou avisando vocês. O 6 que é um refinamentozinho. Eu sei que usar Tan Stack Query é um diferencial, então eu tentarei usar aqui. E vou dar uma estilizada maior com o anti-design. Pelo que eu entendi, o foco é eu inicialmente fazer funcionar e depois eu deixo bonito. O que é bem novo pra mim, front-end. Normalmente eu já pego funcionando e só deixo bonito. Então é bacana exercitar essa minha frase, essa minha. Tem um incenso aqui, tá, gente? Inclusive, é bem bonitinho. Enfim, viajei aqui. Exercitar a minha parte engenheira, né? Que é pegar tudo do início ao fim e tal, inclusive o banco de dados. E sétimo é finalizar, fazer o readme. Tenho que revisar o Docker. E também quero testar o fluxo, todas as possibilidades de fluxo, pra não chegar na hora e ficar feio. Enfim, por enquanto é isso que eu sei. Seguirei estudando aqui com vocês e a gente vai se falando. Uou! Vim aqui mostrar pra vocês fluxo. Primeiro, depois que tu dá o build no teu projeto, ele vai no build do Docker, né? Compose up. Vai criar uma imagem e depois um container. E daí aqui, ó. Cru de livros, autores. Aqui do Docker eu tô vendo como é que vai ser, porque eu sei que eu vou mexer no... Tô mexendo agora no início e vou mexer de novo no final. Ai, Gabi, por que você não grava direto do PC? Vocês estão vendo a minha máquina? Não sei se vocês estão entendendo do que eu tô dizendo. Mas é um PCzinho bem coitado, gente. Daí o que ele faz, ó? Ele vai me dar esse código, né? Só que eu não vou copiar e colar, entendeu? Eu vou escrever linha por linha e vou... Eu não entendo. Ele me mandou umas coisas erradas também e eu consegui identificar. Então, assim, vai dar uma satisfação. Eu quero verde. Aqui, ó. Aqui foi. Aqui foi. E a gente tá nesse Global Stage. Até mais. Olá, hoje já é outro dia. Amanhã é a entrega deste teste. Quero mostrar pra vocês as minhas evoluções. Eu dividi em 7 fases, né? Eu tô indo pra sexta fase agora e antes de começar ela eu vim aqui gravar pra vocês pra contar o que eu fiz. Ontem eu cheguei a gravar um vídeo, mas só explicando por cima como é que tá meu fluxo de desenvolvimento, também a quantas que anda a planning. E, gente, é importante falar aqui que independente do resultado desse teste, eu já aprendi demais, gente. Inclusive o meu fluxo de desenvolvimento, ele consegui mudar ele. Antes ele era muito, muito palpado na IA, agora ele tá sendo muito mais palpado em mim. Daí, tipo, eu utilizo a IA realmente pra me ajudar. Não tô utilizando o Copilot e o autocomplete. Ali nas opções tem como adiar o autocomplete. Eu tô adiando por 1 hora, várias e várias vezes. Eu não quero desativar definitivo. O Copilot eu tenho usado para renomear algumas constantes, algumas funções, porque o código que vem da IA, ele vem muito tipado com A e P e os caralhos. E como vocês bem sabem, alguns capítulos do Clean Code lá, uns do que eu li, falava que é muito podre fazer isso. Então, enfim, tentei colocar nomes que sejam claros. E realmente melhorou muito o código. Do meu ponto de vista, melhorou bastante. E daí, beleza. Eu sei que quando eu falei com vocês, eu tava terminando a fase 2. Que só pra relembrar, a nossa terceira fase foi Global State. Check. A nossa quarta e quinta fase são, respectivamente, o CRUD de autores e depois o CRUD de livros. Check, check. Faltam 2 partes, que é refinamento, fase 6, e a nossa fase 7, que é fazer o redmir, a documentação, enfim. Tem uma oitava que é mandar pra eles, né? Independente de conseguir ou não essa vaga, a quantidade de coisas que eu aprendi e também signifiquei alguns processos de como o código estava sendo antigamente pra mim, como ele tá sendo hoje. Eu não tinha, gente, olha só que chocante. Eu não tinha aberto o VS Code desde que eu tinha sido demitida. Por quê? Porque eu acho que eu tava com uma trava, assim. Eu acho que codar pra mim tinha se tornado uma coisa muito estressante. Então é isso, deixa eu mostrar agora pra vocês como é que tá o código, como é que tá as minhas coisas. Eu vou fazer aquela filmagem do meu PC mesmo pela câmera. Que meu PC é muito ruinzinho, né? Mas isso vocês já sabem. Gente, eu tô com muito sono. Tá muito frio aqui em Porto Alegre essa semana. Chegou a fazer 6 graus ontem de manhã. Tá 20 graus, tá ok. Mas 20 graus no inverno. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Agora, o Global State, que é implementar os stands para gerenciar a lista de autores de livros.
A gente tem aqui o nosso Use Author Store. Aqui na nossa interface a gente já pode ter uma noção do que ele vai fazer. Tem primeiro que tipar os autores, né? Os autores vão estar presentes, é uma coisa que existe. Botei um slowing booleano mesmo aqui, porque eu entendi que o gente, o anti-design ele é bem completo, tá? Eu acho muito feio isso aqui, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Basicamente, quando tu tipa slowing, tu não precisa fazer o gerenciamento do carregamento. Ele já gerencia nativamente na lib. Aqui a gente tem o nosso fetch de authors, para pegar todos os autores. Adicionar autor, remover autor e update author, que é para atualizar o autor. E aqui a gente tem a mesma coisa para o book. O book também vai ter books, loading, fetch, add, remove e update. Tá? Aí sim, eu fui pro CRUD de autores, né? Então, eu fiz toda essa página e assim, ó, eu não curti. Ela tá um arquivo bem longo, provavelmente eu vou componentizar os comentários, como eu já falei, para eu entender o código ao longo do processo e eu vou tirando conforme eu for revisando, assim, para entregar. Mas beleza, aqui a gente tem a página de autores, chamando todos os nossos métodos de adicionar, atualizar, enfim, toda essa parte. E também já fazendo a parte visual. E aqui a gente tem o nosso Books. Ele é muito semelhante ao Authors. Os arquivos que eu fiz foi muito bacana, assim, porque eu sempre. Primeiro, tudo que eu fiz primeiro os autores e depois os livros. Então, nos autores eu precisava de bastante auxílio da IA para montar a estrutura e entender como que as coisas seriam declaradas. E no Books eu já conseguia ter mais autonomia, assim, sabe? Então eu acredito que mudando a minha forma de programar, eu consiga cada vez mais saber mais, entender mais. Essa aplicação, ela está assim, gente, eu só chamei as coisas no app, tá? Ela tá aqui jogado no app. Uma coisa que eu fiquei zoada da mente aqui foi essa merda desse no aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Quando a gente. Esse aqui é o meu columns, tá? É minha const columns. Só que quando eu vou fazer aqui o meu render, eu vou usar o recorde do book, né? Mesma coisa pro recorde do autor. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Mesma coisa. Já tava me dando pra tipar isso aqui de N. Só que, nossa, que ódio que eu tenho de usar TypeScript. Vocês estão me vendo ali, ó. Usar TypeScript e ter que tipar com N. Porra, então não usa JavaScript, tá ligado? Enfim, aí eu tentei tipar com Void, e daí eu entendi que isso é uma péssima prática, porque, enfim, não é o lugar do Void, Void é pra função, tá ligado? Mas pra tipar isso aqui, o unknown é o melhor. Por quê? Porque, por exemplo, não são todos. Por que tá com o underline, né? Porque não são todas as minhas colunas que vão ter o data index. Por exemplo, essa de actions, ela não vai ter. Então é importante que ele não pegue e coloque o recorde na nossa primeira linha, porque essa aqui está tipada com unknown, entendeu? Então assim eu consigo dizer que eu sei que aqui tem um valor, só que eu não vou usar ele. E eu tô ciente dessas coisas, então fica bonitinho, tipadinho, redondinho, gostosinho. E é isso. Vou terminar de estilizar aqui. Tô avisando vocês, mostrando pra vocês também, tá? Olá a todos vocês. Hoje já é dia 3 de março, 1 da tarde, domingo. Eu já entreguei o CRUD. Eu entreguei na quinta-feira, dia 30. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu evoluí, tudo que eu fiz, coisas que eu aprendi e que eu errei, porque teve algumas coisas que eu tava com o pensamento errado. Enfim, ao longo do processo de desenvolvimento eu fui desmistificando essas coisas e tudo ficou mais claro pra mim. Inicialmente quero mostrar pra vocês meu crudezinho. Como eu não tô codando, meu PC não tá esquentando, pifando o processamento dele. Então eu vou compartilhar com vocês no meu computador e vou ficar no cantinho ali. Então essa é a nossa cara inicial. Não estava explícito no teste que tinha que ter uma página de entrada, uma página de bem-vindo, página inicial, mas e eu achei que seria interessante assim para UX, ainda mais já que é uma vaga de front-end, eu acredito que faça muito sentido trazer esses aspectos que o dev já sabe sobre uma experiência de usuário e também trazer uma importância do setor de desenvolvimento relacionado à parte de design. E com essa parte de design, eu me coloco no meu lugar de desenvolvedora. Eu não sou designer, mas eu entendo que ficou. Eu acho que ficou bacana, gente. Eu acho que ficou bonitinho, entendeu? Acho que ficou explícito. Eu coloquei bem-vinda ao seu curso de biblioteca, bem-vinda porque eu sou uma mulher e eu acho justo. Esse projeto foi desenvolvido como teste técnico para uma vaga de desenvolvedora front-end. Consiste em uma biblioteca pessoal de livros e autores em que você pode utilizar de diferentes maneiras. Para garantir a integridade dos dados, preparei um pequeno guia. E daí aqui eles pediram o uso de Day.js.
que é aquela lib para cuidar de horas e datas. E daí eu já achei legal botar aqui logo no início a data que ela tá dinâmica, né? O dia que você abrir vai ser o dia que vai mostrar aqui. Mas eu também uso nas tabelas, eu vou mostrar para vocês depois. E daí aqui eu botei um fluxo de uso, porque nesse CRUD eu poderia. Sempre que eu for adicionar um livro, é importante que eu já tenha um autor cadastrado. Porque senão, eu vou mostrar para vocês depois, vai ficar mais claro. Mas senão não vai ter aqui autor linkar o livro. E eu poderia, eu estava pensando em colocar um tooltip de info lá em livro, informando que o usuário precisa primeiro cadastrar o autor. Mas eu acho que é uma quebra de fluxo, né? Tipo, tu não tem nenhum aviso sobre isso, aí tu entra direto para cadastrar o livro, aí tu descobre que tem que cadastrar o autor antes, aí tu tem que fechar a caixa dialog que aparece para ti e ir lá na aba de autores e cadastrar o autor e depois ir pro livro. Então achei que seria interessante já mostrar aqui de início como que isso pode ser feito. Então eu começo informando que tem que cadastrar autores, como cada livro precisa de um autor, comece registrando as obras, comece registrando quem escreveu as obras, adicione livros, com os autores prontos você já pode cadastrar seus livros e relacioná-los, e explore, organize, visualize, edite e remova itens conforme essa biblioteca cresce. É bem interessante que esse teste tenha caído para mim, porque faz uns tempos que a gente estava conversando sobre, minha noiva lê muito, e eu estava pensando em construir alguma aplicação que facilitasse para ela ter quais são os autores e quais são os livros que ela lê. Eu acho que isso é inicial, né? Esse cruze inicial, porque eu acho que, tipo, conhecendo a minha noiva, ela gostaria também de uma parte de gráficos, que gênero de livro ela leu mais, qual época do autor que ela leu mais, se é contemporâneo, se é clássico. Enfim, a gente pode ir brincando, né, com as análises que vêm a partir disso. E daí essa parte de visualizar, editar e remover itens conforme a sua biblioteca cresce é muito sobre isso, assim, é sobre como o usuário vai definir o uso dela. É que você pode migrar para começar pelos autores ou pelos livros, ou você também pode ir pelo menu lateral aqui. Eu vou aqui por começar por autores. Essas tabelas elas vinham vazias, né? Porque a gente está usando o IndexDB. Então, por mais que eu adicionasse autores e livros, depois que eu desse o deploy, ia sumir porque o IndexDB ele é basicamente um banco de dados no front. E daí foi isso que eu errei antes, tá? Porque eu não estava entendendo como é que seria o uso do IndexDB. E se vocês forem reparar, antes, quando eu estava falando do projeto, eu falei, eu vou lidar com banco de dados, eu nunca lidei com banco de dados. Só que eu não me toquei que não precisaria, né? Me toquei que eu não tô lidando com banco de dados. Eu só tô lidando com a parte de CRUD deles, que é a capacidade de criar, ler, realizar e deletar essas informações desse banco de dados. Então, é muito mais administração de como isso fica no front, reverberado nesse IndexDB, que é um. Depois leiam, eu não sou a melhor pessoa para explicar para vocês, mas basicamente essa lib ela não necessita que eu tenha um back-end atrelado. Eu posso muito bem deixar tudo isso no front e dele ele lida com, ao invés de local storage, que é menos dados, né, dados menos densos, eu lido com a parte de local forward, que daí sim são dados maiores. Aqui eu acredito que um local storage também funcionaria para entregar o teste, mas acho que a longo prazo, mas a longo prazo, para tudo que o projeto se propõe, o local forward é a melhor opção. Então, eu fiz uma estratégia de seed, eu conversando com a IA, ela me falou sobre isso, que é justamente já popular esse hidratar, né? Hidratar essa tabela com algumas informações iniciais. Então, basicamente, a lógica que eu fiz foi: se banco vazio, então popule com hidrate com essas informações de autores e livros. Se o banco já tiver com algumas informações ali, então alguns autores que eu gosto, alguns autores que eu achei relevante. Frida McFadden, quem não conhece é empregada, né? A gente tá com um filmaço aí. Machado de Assis, gente, eu tenho um apego muito grande com Machado de Assis, porque quando eu era mais nova eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu achei o ápice da poesia, então eu tenho uma memória afetiva com ele. Clarice Lispector, simplesmente pelo fato de que ela é cante as fuck, tipo, Clarice, gente, vejam as entrevistas da Clarice quando ela tava viva. É muito legal. Quer dizer, não veja se você não quiser, se você tiver interesse, né? E Mariana Salomão Carrara, que é uma autora que eu conheci esse ano. Eu li um livro dela muito bacana, que também vai estar na tabela de livros, depois a gente fala disso. Mas ela é muito inovadora e revolucionária, tá? Ela é muito crazy. Mas agora, falando de fato da aplicação, a gente pode excluir algum autor. Por exemplo, aqui tem uma confirmação se eu quero excluir ou não. Se eu clicar em excluir aqui,
essa autora some, e eu já explico como que isso fica na nossa tabela de livros. E eu posso editar também o e-mail ou o nome, enfim. E aqui é o pop-up para eu adicionar novos autores. É e-mail opcional, então se não tiver e-mail vai aparecer um tracinho aqui. E aqui a nossa paginação, caso tenha mais autores do que a página permite. Agora aqui em livros, a gente tem os livros atrelados a esses autores, A Empregada, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Hora da Estrela, que é um clássico da Clarice, e Se Deus Me Chamar Não Vou, que é esse livro que eu comentei que eu acho muito foda da Mariana Salomão Carrara. E daí aqui como é que funciona? Aqui a gente pode visualizar, tá? A gente pode. E daí fica não editável essa parte, justamente porque é um pop-up de visualização. Caso esteja complicado visualizar dessa forma de tabela, a pessoa pode visualizar dessa forma também. Aqui tem o quê? O título, o autor, o número de páginas, que também é opcional, mas eu achei bem interessante, e a data de publicação, justamente para a gente utilizar a lib de DJS. E daí aqui fica a publicação do livro. Acho que eu não comentei ali em autores, mas aqui fica a publicação do cadastro. Vocês vão ver que todos estão cadastrados no mesmo dia, porque foi o dia que eu fiz o CID, foi o dia da entrega, inclusive, que eu coloquei todos os autores. Porque daí eu entendo que a pessoa pode, o usuário, ele consegue ter um controle maior dos seus livros e dos seus autores. Por exemplo, cadastrei esse autor dia 30. Ok, então dia 30 é o dia que eu terminei essa obra, ou o dia que eu comecei essa obra, mas é um marco de quando eu tive um contato com esse autor. Já aqui em livros, é uma data da publicação, porque justamente pensando em escalonabilidade, em fazer, por exemplo, um gráfico em que seja possível visualizar de que época cada autor é. É importante a gente já ter essa informação. Então tá aqui a data da publicação. Então, as mesmas coisas que eu estava comentando antes. A gente pode visualizar, pode ser feita a edição e pode ser feita a exclusão. Se eu excluir um livro aqui, ó, vou excluir a. Ai, perdão, não era isso que eu queria ter feito. Então, eu vou voltar aqui, ó. Digamos que eu quero excluir o Machado de Assis, tá? Excluir o autor. Eu venho aqui nos livros e aqui, ó, fica autor desconhecido. E daí, se a pessoa quiser, ela pode ir lá, cadastrar o autor e trazer aqui. Fica esse Alt 3 porque é essa relação que eu fiz, porque eu hidratei na. Eu hidratei no Use Author Service e no Use Author Book. E daí eu relacionei eles com esses IDs. Perfeito, aqui está a nossa tabela. Como funciona o nosso cadastro de livros. O nome do livro aqui, selecionar um autor, daí vai vir os que nós já temos cadastrados no sistema. Como a gente excluiu, né, o Machado de Assis, ele não aparece aqui. Número de páginas totalmente opcional. Aqui a gente tem um count number, mas duvido que alguém use. Mas estava lá disponível para usar, então eu usei. E aqui a data de publicação, como eu comentei antes, eu usei a DJS, então ele já vem com um date picker aqui para mim. Eu achei muito modular ele para escolher diferentes datas, porque é importante, né? Principalmente no crédito de livros. Gente, basicamente este é o meu projeto. Eu testei esse fluxo 1000 vezes, eu fiquei realmente bem nervosa para essa entrega. Eu me empenhei bastante nesse processo, como eu comentei com vocês, eu não usei IA para codar nada. Eu aprendi bastante nesse projeto. Revisando tudo, enfim, virou meia-noite, eu ainda estava nessa situação de revisar. Terminei tudo que eu tinha pra fazer às 2 da manhã do dia 30. Fiz um e-mail ali e tal, programei a entrega para 8 da manhã do dia 30, né? No caso, mesmo dia que já estávamos. É isso, guys. Aprendi horrores. É muito bom ter essas oportunidades. Consegui quebrar também aquele estigma que eu tava com programação, de que é ruim, que é chato, que é difícil. Foi muito importante pra mim codar por aprender. Sabe quando tu coda só porque tu pode, porque tu vai aprender coisas no processo, tu tem tempo pra aprender essas coisas. Então, sim, não tem preço, realmente. Eu gosto muito de escrever código, gosto muito do processo de ficar em silêncio e deixar a cabeça pensar. Eu fiquei bem cansada essa semana, porque fazia tempo que eu não exercitava essa habilidade mental. Mas foi ótimo. Então, quero cada vez mais não deixar não codar se tornar um hábito, sabe? Enfim, guys, é isso. Espero que esse vídeo tenha te trazido algum aproveitamento, alguma felicidade. Estamos juntos. Qualquer dúvida mais, pode colocar nos comentários que eu posso estar respondendo pra vocês. E é isso, vamos por mais.
Tchau!